Boa noite aí no Brasil, boa tarde. Bom, aqui é good evening, né? Para nós aqui em Princeton, eu e a Bel, boa noite aí para vocês no Brasil. A gente está começando hoje Andréia, qual é o book club do ano que a gente está começando, que eu nem sei mais? Eu tenho para mim que é Book Club de novembro, eu também não fiz as contas, Então, gente. tá bom. A gente Mas está começando o book club de novembro, que vai ser o penúltimo do ano, né? No mês que vem a gente vai ter também o último do ano. Esse ano, como o pessoal que tem vindo sempre sabe, esse book club virou um film club. A gente é nosso terceiro ano de book club no Genan. Primeiro ano a gente trabalhou com obras literárias, que foi o ano da pandemia. Segundo ano a gente trabalhou com obras de arte. Oh, quem chegou! Senhora, você é o nosso melhor espectador, viu? Você está bem? Tá tudo bem aí? Muito bom. E então, assim, então ano passado a gente trabalhou com obras de arte, obras principalmente pinturas, né? Mas também outras linguagens. E esse ano a gente decidiu que íamos trabalhar com filme. Então, mensalmente a gente tem se reunido para falar de filmes, né? Essa sessão de hoje, eu sugeri para o pessoal do Book Club, Andréa está tocando o Book Club mais que eu esse ano, né? Eu sugeri que nós fizéssemos uma sessão dupla com dois... Bom, eu vou dizer assim, um é o amor da minha vida, o outro é, assim, uma paquera, tá? Que são os dois Amós, né? Como eu nomeei, né? Amos Oz, escritor israelense, e Amos Gitai, cineasta israelense. Hoje a gente está, então, num território judaico, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu estava vindo para cá hoje, pensando como é que eu ia começar essa minha fala, eu pensei naquele poema do Drummond, que agora todos os meus livros estão no Brasil, eu não consigo recuperar tudo sempre, né? Mas um poema do Drummond que começa assim, não fiz isso, não fiz aquilo, não fui bom como meu semelhante, não fui não sei o quê. Então, eu queria começar essa minha fala com um nãos, com negativas, né? A primeira coisa é dizer que nós estamos aí falando de uma realidade judaico-israelense, né? Um dos maiores cineastas de Israel, que é o Amos Gitai, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, né? Aí você já até sabe quem é o meu amor e quem é a paquera, né? Porque quando você, sem dúvida nenhuma, o maior, o melhor, o extraordinário, o escritor de Israel, Amos Oz, né? Então, assim, eu começo com os nãos dizendo, então, né, que eu não tenho ascendência judaica e eu não falo hebraico. Então, eu acho que é importante a gente marcar isso, porque o meu olhar é um olhar de alguém que tem um limite de alcance desse olhar. A gente sempre tem, né? Mas eu acho que é importante começar dizendo isso, e aí eu conto aí com os meus universitários do mundo judaico, né? Principalmente o Hélio, para me corrigir e me ajudar aí em algumas questões que têm a ver com esse universo, que é um universo com o qual eu convivo muito de perto há muitos anos, mas que não é o meu universo de origem, né? Então, eu acho que é importante dizer isso para vocês, né? O fato de não falar a língua hebraica, embora tenha noções de hebraico, né? Estudei por algum tempo e tudo mais, também me limita. Eu sempre brinco que o meu sonho de velhice, porque a gente tem sonho de infância, sonho de adolescência, sonho de idade adulta e sonho de velhice, eu sempre brinco que meu sonho de velhice é aprender olha só, Abel, é aprender a falar hebraico suficiente para traduzir o Amos Oz para o português. Veja você a minha ligeira ambição, né? Então, uma coisa eu sei, mas... E outro dia, segunda-feira passada, 2 dias atrás, a Arbel me disse uma coisa aqui, andando ali, aqui pelo campus de Princeton, que eu quase... Ela deve ter ficado até assustada. Ela falou, a Fabiana está tendo um ataque cardíaco, que eu fiz... Assim, quando ela me falou que um dos tios dela é um dos tradutores do Amos Oz no Brasil, eu quase morri do coração, né? Então,
Então, estamos aqui nesse território do que eu chamaria de amor mesmo, porque amor que é amor a gente não explica muito bem, né? A gente vai vivendo, e aí a gente continua. Eu conversei com a Andréia, que sempre tem liderado aqui as nossas sessões, que eu vou começar falando sobre o Kedma, do Amos Guitai, e depois a Andréia vai conversar um pouquinho, a gente vai fazer uma dobradinha. A Andréia vai falar um pouco sobre o De Amor e Trevas do Amos Oz. Por que a gente escolheu essa sequência? Porque, de certa maneira, né, de um jeito que é próprio da ficção, um é uma espécie de sequência do outro, né? O Kedma é um filme que eu poderia chamar de histórico, né? Uma ficção histórica que narra a chegada de alguns refugiados do nazismo ao ainda não existente Estado de Israel, que ainda era Palestina, sob o, entre muitas aspas, protetorado britânico, naquela altura. A gente não sabe em que ano se passa a ação do filme, mas teoricamente é uma ação que se passa, se não durante a Segunda Guerra Mundial, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, então a gente está falando aí algo como 1944, 45, né? E a ação de Amor e Trevas, que é baseado na autobiografia do próprio Amos Oz, né, do escritor Amos Oz, ele alcança, tem um alcance cronológico ali de uma infância, né, da infância do Amos Oz, entre os seus 8 anos, aproximadamente, e seus 12 anos, como a Amos Oz era de 35, né, de 1935, a gente está falando aí de um período um pouquinho posterior ao período que eu no qual eu estou colocando Kedma. Além disso, o que é importante a gente pensar é que o Kedma conta, então, essa chegada do que seria esse primeiro, quase primordial, eu diria, grupo de judeus, né, refugiados de guerra nessa terra prometida, né, nessa Palestina, que é tida como uma espécie de paraíso, né, e isso no Kedma e no De Amor e Trevas, a história que é contada é desse menino, que é o próprio Amos Oz, que é filho dessa geração que veio da Europa, né, então, a gente está falando aí quase como se fosse uma sequência, né? O pessoal, os jovens hoje em dia gostam desse conceito de prequel e sequel, né? É quase como se o De Amor e Trevas fosse uma espécie de sequel, né? De sequência dos acontecimentos do Kedma. Então, eu vou começar falando do Kedma e depois a Andrea vai falar um pouquinho do De Amor e Trevas, tá bom? Queria saber se vocês assistiram os filmes, queria saber, assim, como é que foi essa... Eu sei que a gente, assim, foi uma short notice, né? Como a gente fala aqui, foi rapidinho, então talvez não tenha dado para ver tudo, talvez não tenha dado para ver os dois, então eu queria saber como é que vocês estão aí em termos de terem visto ou não os filmes, só para a gente saber o grau de informação que tem que ser passada, assim, do nível mais... Pode falar, Edmar. Bom, eu não consegui ver o Kedma, mas estou louca para ver, verei depois com certeza, mas consegui ver o De Amor e Treva com a Natalie Portman. Ela é a diretora, inclusive, desse filme, não sei se todos sabem que a Natalie Portman nasceu em Jerusalém, né? Ela é nascida em Jerusalém. Então, eu acho, bom, agora eu já metendo o bedelho numa parte aqui da Andrea, eu acho maravilhoso que ela tenha escolhido que o filme tenha sido feito na língua hebraica, né? Eu tenho que dizer que a primeira vez que eu primeiro li o livro, né, do Amos Oz, claro, a autobiografia, e depois ao ver o filme, o hebraico tem um efeito um pouco estranho em mim, assim, ele me causa uma impressão. Sabem quando a gente ouve uma nota muito grave no violoncelo, por exemplo, que aquela nota ela parece que reverbera dentro, assim, da gente aqui?
É a mesma coisa que eu sinto quando eu ouço hebraico, então me fazia me fazia chorar muito o fato de escutar o filme em hebraico, embora eu entendesse pouco. Mas aquela sonoridade meio gutural, aquela coisa grave da língua, né? Era uma coisa que me fazia muita impressão, me faz muita impressão, né? Bom, então, quem mais quer falar alguma coisa sobre os filmes? Obrigada, Edmara. A gente vai falando um pouquinho. Alguém mais? Também não consegui ver o Cadme, só o De Amor e Trevas. Legal. E gostei também. É. Eu assisti os dois. Acabei vendo primeiro o Cadman e depois o De Amor e Trevas. Uhum, E foi bom também, assim, realmente essa sequência. legal. É, eu acho que tem mesmo, né? Uma espécie de sequência. Alguém mais? Fala, Arbel. Esperando autorização. Não, pode. Eu queria. Eu vou falar agora para me despedir, porque eu vou ter que sair. Realmente eu soube ontem, quando foi que a gente. Antes de ontem, né? Sobre esse evento hoje. É uma pena, porque eu queria demais participar. Eu falei para a Fabiana que De Amor e Trevas é um livro que eu amo, não sei se é, né, o meu predileto, mas muitas vezes é. E eu tenho um carinho imenso por ele. Eu não vi o filme, nenhum dos dois, mas vou assistir, então obrigada por compartilhar isso também. E vou gostar muito de continuar aparecendo aqui para, enfim, participar devidamente. Mas só para você saber, não é muito popular dizer isso hoje em dia, mas nesse fórum eu digo porque a discussão começou assim, hebraico é a minha primeira língua, eu fui primeiro, né, eu aprendi a falar português com 9 anos de idade. Sério? Olha, já É, comecei a ficar arrepiada. Mas você mas nasceu lá? hoje, eu li De Amor e Trevas e qualquer outro livro do Amos Souza em português. Hoje, para mim, ler em hebraico, eu leio, mas é um projeto. Então, eu acho que fique tranquila sobre ler de qualquer livro do Amos Souza, de qualquer outro autor israelense em português. Porque eu acho que os tradutores fazem um bom trabalho e que o importante é o afeto, né, que isso cria e que essa leitura cria e a continuidade que ela, né, você consegue ter lendo em português, porque realmente para mim ler um livro desse em hebraico seria um projeto, sentar e, né, quase uma leitura acadêmica, talvez. Mas não quero te desencorajar, não. Não, imagina. E olha, eu sou uma pessoa difícil, todo mundo que me conhece sabe que eu sou dificilmente desencorajável. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, é duro de eu tirar, viu? Estou Haja falando visto que de uma- todas as... Se você tiver que escolher suas batalhas, ler Amos Souza em português é uma delícia. Tá bom. Eu tive a chance de poder falar para ele Todá Rabá em hebraico quando ele foi ao Brasil em Você 17. foi? É, Ai, eu que fui. legal. Todá Bacana. Rabá é muito obrigada, gente, tá? Então, mas fica tranquila você também, porque tudo isso aqui está sendo gravado. Depois vai para o canal do YouTube, você vai poder ver tudo. Ai, que bom, que bom. Então, Tá bom? bom. Então Gente, tá. muito obrigada. Um Obrigada a prazer você. Seja estar junto bem-vinda. com vocês de novo. Obrigada por me incluir. Um beijo grande. Imagina, beijo. Até já. Então, como é que eu pensei em começar essa leitura do Kedma com vocês? O que eu pensei foi assim, eu queria passar um trechinho para vocês. Eu vou passar o trechinho inicial do Kedma e eu vou acelerar um pouquinho, tá? Eu vou passar um trechinho bem inicial e depois acelerar um pouquinho até chegar onde eu quero, e depois eu paro e aí eu vou fazer uma leitura com vocês, tá? Para a gente poder começar essa discussão e eu vou pensar alguns aspectos que eu acho que, pelo menos para mim, chamam a atenção, tá? Antes de eu começar a falar, como eu sempre gosto de fazer, eu vou querer que vocês falem alguma coisa, tá? Então, eu vou passar o filme, vou ouvir um pouco vocês, e aí a gente eu começo a discutir aí a partir do que vocês falarem, a partir do que eu separei para vocês lerem, tá bom?
Então, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, vocês me dizem se tá ok, tá? Muito bem, então esse é o início do filme Kedma, do Amos Guitar, e eu queria escutar vocês um pouquinho a respeito, antes de começar a falar. Oi, Zé Ricardo, agora que te vi. Que até agora mesmo. Então tá bom, Fiquei atrasado. tem problema. Quem gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não precisa ser nada teórico, cheio de nuances. Pode ser um comentário, uma impressão, não precisa ser uma dúvida, uma pergunta. Ninguém? Ah, essa cena do navio é muito impressionante, né? Assim, é muito forte. A única coisa que eu conseguia pensar é assim, o que eu faria? Realmente, assim, a única crítica que eu consigo fazer, assim, né, nessa primeira impressão é pensar o que eu faria com essa angústia, né, de estar num lugar, nesse espaço, o que eu faria com o tempo, né? Acho que essa é a minha grande pergunta. É uma impressão engraçada porque é aberto, né? Eles estão no navio, tem o mar, mas é muito fechado, né? Muito claustrofóbico, de certa forma. Com certeza. Isso sim, é muito impressionante essa cena. Eu não sei se vocês têm isso também, né? Eu tenho certas cenas, assim, que me perseguem, né? Então, essa cena da chegada deles do navio e dessa descida ali, do aportar, né? E sendo recebidos à bala é uma coisa que me impressiona, é uma das minhas cenas fortes que sempre vem à minha cabeça, assim, em alguns momentos, né? Gabriela, pode falar, ela está com a mão levantada. Tá bom, daí me ajuda, porque eu não estou vendo todo mundo. Pode falar, Gabriela. Sim, essa cena foi a que mais me marcou, assim, essa e a última cena, né, que é, né, bem forte também, né, eles no navio, o navio que leva o nome do filme, né, e também é uma cena que não tem nem o que falar, né, cada um ali quieto e todos carregados de angústia, de esperança, né, é uma grande cena mesmo, assim, que é difícil ficar falando também, né? Não tem... É uma cena calada, muito quieta, né? Durante muitos minutos, e deixa a gente um pouco calado também, né? Não sei se todos perceberam, quem assistiu ao filme, o filme é um filme cheio de silêncios, né? Não só esse primeiro momento, né? Até é interessante, porque foi até uma coisa que o Hélio comentou comigo, e eu vou começar a minha intervenção falando disso, né? O Hélio falou para mim, mas, gente, mas a gente nem precisa de legenda, não falam nada no começo. Fica, para quê, né? Que coisa, não falam nada, falando, né? E aí eu vou começar falando disso, mas não é só nessa cena que não falam nada, né? O que também chama bastante atenção ao longo do filme é que ele é um filme com trilha sonora muito pontual, né? A trilha sonora é muito pontual, então tem alguns momentos em que entra a trilha sonora, mas a maior parte do filme é com som incidental, que a gente fala, né? E no silêncio mesmo, que é mais causa, né? É um efeito é um efeito mesmo, um efeito de realidade, né, na gente, porque não tem trilha sonora extra-diegética, que a gente fala, né? Trilha sonora que é colocada por sobre a narrativa, que acaba sendo um elemento a mais, um elemento narrativo a mais, né? Porque dá um tom narrativo. É como se a gente estivesse assistindo aquela cena
na vida, vamos dizer assim, né? Sem uma coisa mais direta, naquele som direto mesmo. Então, ainda é mais impressionante ainda, né, pra gente. Então, realmente ele é um filme marcado por muitos silêncios. O que mais? E a cena fica riquíssima, né? Riquíssima, né? Com todo o silêncio, só das expressões, das intenções, toda a reflexão que a gente fica pensando, né? Que a gente não é a primeira imagem, né, que vem à nossa cabeça pensar justamente essa cena, né, no navio, o navio, como que, né, todos os sentimentos ali deles exatamente nesse lugar, né, no navio, indo ali para o destino, né, dele. Uhum. Pois é, e que destino, né? Que destino. Todo mundo sabe o significado da palavra Kedma, que é o nome do navio, né? Alguém teve a curiosidade? Eu e o Hélio tivemos, né, Hélio? Muita curiosidade. A gente correu atrás da palavra Kedma por aí, até que eu consultei meu universitário de plantão e ele me esclareceu em 5 segundos. É isso, né? Porque não sei se vocês aqui, talvez, aqui é o que tem essa familiaridade de ouvido com o hebraico. Algumas coisas eu vou pescando, né? Às vezes eu não consigo entender uma palavra, uma sentença inteira, mas algumas coisas eu vou pescando. Quem nunca ouviu a língua, às vezes é uma massa sonora que não consegue pescar, né? As palavras assim, né? Nem isso, né? Às vezes a gente não consegue. Mas durante o filme inteiro, não sei se vocês notaram, né? Provavelmente sim. Ele é um filme em que esses personagens às vezes, vão sendo empurrados de um lugar para outro, né? Então, do navio para a terra, da terra para o acampamento, do acampamento para o kibutz. Vamos, todo mundo fala, vamos, porque eles estão sempre. Primeiro, não sei se todos sabem, esses soldados que têm as arvorezinhas lá, as plantinhas no helmet, que agora esqueci o nome, capacete, são os britânicos, né? Na época em que chegaram esses primeiros refugiados da guerra, a Palestina era chamado Protetorado Britânico. Então, esses que recebem esses judeus à bala são os britânicos, né? Defendendo, entre aspas, aquele território, né? Mas eles vão sendo empurrados pelos árabes, pelos britânicos, enfim, né? Eles vão sendo levados. E toda hora os líderes ali, né? Os que lideram os grupos, eles vão falando assim, Kadima. Não sei se vocês perceberam isso naquilo. Assim, vamos, né? Vamos, né? Kadima. Em árabe seria diferente, né? Em árabe seria uma outra expressão, mas em hebraico é isso, kadima, que tem é um verbo que tem essa coisa do ir, né? Do vamos, né? Caminhando, vamos avante, né? Kadima. E kedma tem a mesma raiz, mas é um substantivo. E aí eu fui perguntar, o Hélio também não sabia, a gente foi atrás, e aí me disseram, então, que kedma, a palavra kedma, quer dizer progresso, que tem o mesmo sentido do ir, né, do vamos, do avante, mas é o substantivo para isso, e significa progresso, que é bastante irônico, né, no caso desse navio, bastante complexo, porque eu acho que a esperança de todos que estão dentro dessa barca é realmente essa, né? De que eles estavam saindo de uma coisa muito ruim e estavam indo para alguma coisa que seria, então, boa, né? Seria muito melhor. E nesse sentido, diga, Déia. Eu queria só para não perder o gancho, porque tem uma parte, né, bem no começo do filme, de Amor e Trevas, que eles falam justamente sobre essa palavra, o que é muito impressionante. Agora, conectando as duas coisas, eu não tinha feito essa relação, mas eu até escrevi o que exatamente ele fala, que é assim, que é o pai falando para o filho na hora que eles estão ali preparando o terreno para plantar, para ter a própria horta, né, para plantar o próprio alimento. E aí ele diz assim, o pai, você sabe que a palavra, não sei como se pronuncia, kadima, então, kadima, significa adiante, mas a palavra, na verdade, deriva da palavra kedem, que se refere a tempos antigos. Assim, o hebreu realmente olha adiante o passado.
E eu achei maravilhoso que o Kedman leva, então, essa mesma raiz. Incrível. Mas... Bom, ideias malucas de professora Fabiana Carelli, né? Por que eu juntei as duas coisas? Não sei, mas na minha cabeça os dois tinham que estar juntos, né? E aí a gente começa a ver algumas conexões, né? E tal. Mas e aí o que é muito legal, né? E aí o que é impressionante nessa cena também é essa canção, né? Porque o filme é muito calado, muito silencioso e tem essa canção que fala do pássaro, né? Na verdade, a palavra pássaro em hebraico ela tem pássaro e pássara, tem masculino e feminino. E ali o que ela fala é tzipora é pássara, é feminino, palavra feminina de tzipor, que é pássaro. Em português a gente não tem, né? Pássara, mas lá tem. Então, essa personagem cantando essa canção, eu não sei se é uma canção conhecida ou não, talvez o Hélio saiba, mas que tem toda essa simbologia, né, do voo, né? Então eu saio e aí tem essa pergunta que ela mesma faz: será que esse lugar também será um lugar de sofrimento, né? E aí essa expectativa dessa chegada, desse progresso, né, dessa chegada que vai acontecer em breve e sempre porque assim, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu devia ter meus 20 e poucos anos, uma coisa assim. Essa chegada, você tem essa canção, que é uma canção de uma doçura, de uma delicadeza, né? Imensa, de uma coisa muito esperançosa, e aí você tem aquela câmera que percorre todas aqueles rostos e aquelas expressões, e a gente percebe, né, as vestimentas, e a gente percebe as malas e os instrumentos, então a gente percebe que são pessoas que têm os livros nas mãos. Acabei de olhar o livro, lembrar da coisa do povo do livro, que o Hélio sempre fala, né? Acho que foi o próprio Mozós que falou disso, né? Hélio, que os judeus poderiam ser chamados de o povo do livro. Então, você vê os livros nas mãos, então é gente que sabia ler e escrever, né? Muitos músicos, né? Gente ligada às artes, né? De uma sutileza, de uma delicadeza, e que vem de um sofrimento profundo, né? De uma coisa, de um horror. E aí você tem todo esse momento, quando você assiste ao filme pela primeira vez, esse momento de, puxa, agora eles vão chegar numa coisa boa, né? Nessa espécie de paraíso na Terra, da Terra Prometida, né? E, de repente, eles alcançam a praia e estão todos se cumprimentando e sorrindo, né? Essa coisa. E, de repente, começa essa saraivada de tiros, né? Então, é muito chocante, né? Essa coisa que é trazida no navio, né, dessa esperança, dessa doçura e a realidade enfrentada ali, que vai ficando cada vez pior, né, ao longo do filme, vai ficando cada vez mais difícil e tal, até chegar naquele final, que eu não vou dizer, mas que é aquele final meio apocalíptico, né, ao qual o filme conduz, aí, quando os personagens são conduzidos, né. Então, eu acho muito bonito, assim, muito triste, mas muito delicada e forte, né, também, essa primeira cena, né? Porque tem também essa ligação com a música, né, de certa forma com a arte, não só com a música, mas com a narração, né? O que a gente vai percebendo, e isso se desenrola ao longo do filme também, é que cada personagem, quando eles abrem a boca para falar, eles vão falar das suas histórias, né? É isso que você falou, André, né? Aquilo que eles trazem, né? Então, o que aconteceu com meu pai e minha mãe, o que aconteceu com não sei quem, como é que era ali, o que eu fiz aqui. Então, quando há o uso da palavra, a palavra ela é uma palavra, em geral, narrativa, né? São as narrativas que vão se costurando ali, de certa forma, nessa história, diante de uma realidade sempre muito inesperada e violenta, né? Bastante violenta, e o que contrasta, ironicamente, com o nome do filme do navio, que é justamente progresso, né? Que é algo positivo. Alguém mais queria fazer um comentário assim inicial? Fabiana,
Eu não vi o filme, né? Então a minha impressão é a impressão dessa cena isolada, e já fiquei assim, né? Acho que essa questão do impacto que a Andrea colocou, né? E sobretudo pelo o cuidado da encenação, a forma como ele vai nos conduzindo por essa viagem que você comentou, porque começa com um plano bem fechado, né? A gente vê só as costas daquela mulher, aí vamos para uma cena que seria de uma grande intimidade, ali a cena de sexo, só que a gente já vê um pouquinho no quadro que não é um lugar, não é um espaço doméstico, é um espaço um pouco desequilibrado, e nos dá curiosidade, a câmera vai abrindo e a gente vai fazendo uma viagem mesmo, né? Até esse grande plano aberto daquele mar. Mas o que me chamou a atenção é que normalmente quando tem um plano fechado, eu fico pensando o que está no contraplano, né? O que a gente não está vendo. Só que como ficou aquele som muito angustiante do navio, esse som me chamou totalmente a atenção. Assim, eu fiquei o tempo todo querendo que ele parasse, sabe? Uma sensação de angústia, mais do que de curiosidade. Então, uma impressão que me deu a partir da cena. E talvez seja isso, essa sensação que a Andrea disse que teve também, nessa coisa do fechado, do angustiante, né, de algo que a gente não sabe o que vai acontecer depois, né, tá tudo muito... Outra coisa que me chama a atenção do ponto de vista formal, nessas cenas iniciais e nas próximas também, eu acho que é uma escolha composicional desse filme mesmo. Essa cena da chegada, quando eles aportam, e quem tiver curiosidade depois pode pesquisar e olhar esse outro filme, tem um filme que eu trabalhei muitas vezes em sala de aula, que é O Descobrimento do Brasil, do Humberto Mauro, que é um filme da década de 30, se não me engano é de 36, e que vai fazer uma versão fílmica bastante oficial da chegada dos portugueses no Brasil, né, das caravelas aportando, de como é que eles chegam ali. A Edmara deve lembrar, porque com certeza ela deve ter visto isso nos meus cursos comigo, né? E aí, uma perspectiva muito, assim, oficial mesmo, né? Até aquele quadro que está no Museu do Ipiranga, do Pedro Américo, aquele quadro da Independência, e também o quadro do Descobrimento do Brasil, aquele quadro gigantesco que está lá, né? Com aquela coisa da primeira missa, né? Todos esses quadros são reproduzidos cinematicamente no filme do Humberto Mauro. E aí o Nelson Pereira dos Santos, no década de 70, faz um contraponto, né, que é justamente Como Era Gostoso o Meu Francês, em que ele vai assumir uma perspectiva dos povos originários, né? Então, enquanto Humberto Mauro, em 36, acho que era, coloca uma perspectiva daqueles que vieram, né? O Nelson Pereira, pela câmera mesmo, pela escolha dos planos e pela escolha da perspectiva da câmera, ele vai virar ao jogo, ele vai fazer a perspectiva dos povos que estavam aqui e vai construir esse filme fantástico, Como Era Gostoso o Meu Francês. Quando eu vejo essa chegada deles nesse início, me lembra muito essa questão da perspectiva, né? Então, eu fiquei me perguntando sob que perspectiva, né? E aí a gente vai muito pela escolha do quadro, né? Pela escolha do plano, para onde a câmera olha, de onde ela olha, sob que perspectiva essa história estava sendo contada, a do Kedma. E é muito interessante que, se a gente for olhar de novo, a perspectiva ela é muito múltipla, né? Assim como o filme também, ele vai trazendo várias perspectivas. Então, primeiro a gente vê a perspectiva dos refugiados, depois a gente olha e acaba olhando numa das primeiras cenas, a gente vê o grupo dos britânicos, e aí a gente vê o confronto entre eles, que é uma coisa que o Nelson Pereira faz muito no filme dele, no Como Era Gostoso no Francês, confrontos entre esses grupos, me lembrou muito algumas cenas do Nelson Pereira. E aí você vai vendo, mas você vai vendo que às vezes a perspectiva é em plongé de cima para baixo, então aí, às vezes é de baixo para cima, às vezes é plano fechado, às vezes é plano mais aberto, e o filme vai construindo uma coisa que me parece muito interessante e muito bonita, que ele não é maniqueísta, né? Não é de um lado ou do outro, você vai tendo, é como se você tivesse meio que um caleidoscópio de visões ali daquilo, né? Ele não é ele não toma muito o lado de nenhuma das perspectivas, né? O que me parece bastante interessante nesse filme do
do Amos Guitar, e na cinematografia do Guitar, se a gente pensar, ele é um cineasta que fez muitos filmes que a gente poderia chamar de ficções históricas, né? Assim como Kedma, ele fez também, tem um filme muito famoso do Amos Guitar, que é o Kippur, que é sobre a guerra do Yom Kippur em 1968, né, Hélio? Que foi a guerra do Yom Kippur. Então, ele faz uma revisão, de novo, voltando àquilo que a Andrea falou no começo, desse passado olhando para o futuro, que é uma coisa bastante judaica, me parece, né, também. Me parece muito, muito fortemente judaica. Mais alguma coisa, assim, desse comecinho? Não, acabei já falando bastante coisa que eu queria falar, mas eu queria ler um trechinho. O Hélio levantou a mão. Hélio, diga, querido. Então, só fazer alguns comentários. O povo do livro, na verdade, Fabi, é uma expressão que ela não é nem hebraica, ela é árabe. Ela está no Corão, inclusive. Era a maneira como os árabes se referiam não só aos judeus, mas a cristãos e outros povos, por conta de serem pessoas letradas, etc. E isso depois acabou ficando o povo do livro, porque os judeus, os hebreus, eles têm muita fundamentação da tradição baseada na língua, no livro. Então acabou ficando conhecido como A palavra escrita, né? É. E é gozado isso, né? Porque é estranho, porque o hebraico ele não é uma língua para ser escrita, né? O hebraico é uma língua para ser falada, né? Então fica uma coisa muito interessante essa coisa da linguagem, na verdade. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse comecinho do livro é que você sabe, do livro não, do filme, você sabe que ele me lembrou muito A Morte em Veneza, né? Aquela cena que o cara está no barco, e o barco vai, e o barco vai, e Lá vai. na Vevá. E fica Lá na também. Vevá, Não sei quantos minutos ali do barco indo. Tá certo que é uma outra perspectiva, né? O que ele mostra ali é que é um pessoal que está realmente fugindo, né? Tá saindo da guerra. O que precisa lembrar é que nesse período, a guerra acabou em 45. Entre 45 e 48, né? Quando teve o movimento sionista que queria que os judeus fossem para Israel, então quem tomava conta lá eram os britânicos, né? E, óbvio, os britânicos eram contra, né, essa migração, porque eles tinham medo de perder o protetorado. Portanto, que toda a base histórica da briga entre árabes e israelenses, ela vem dessa divisão, né? Porque isso foi fomentado. Antigamente, antes disso, eles viviam e trabalhavam e conviviam todo mundo lá na mesma região sem problema. Agora, então o que acontecia? Existia uma política na época que chamava a política da Torre da Cerca. Então, isso era uma imposição das nações, era uma lei de guerra. Então, quando você chegava num determinado lugar e você construía uma cerca e uma torre, você podia tomar posse do lugar. E aí ninguém podia fazer mais nada, ninguém podia te tirar de lá. Então, por que os ingleses recebiam esse pessoal a bala? Que era justamente para impedir que eles construíssem a cerca e a torre. Porque enquanto eles não fizessem isso, eles podiam ser retirados. Tá? Então, o objetivo era esse, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. E depois disso, aí veio a partilha, e depois da partilha, aí começou a Guerra da Independência, aí começou a briga feia. Que ele também mostra uma série de cenas a respeito. O que é legal, e você falou, ele não toma partido, mas a visão que ele tem é a visão interna.
Sim. Tá certo? É Sim. como se você tivesse dentro do grupo que está chegando, tá certo? E aí você vai viver essas coisas com esse grupo, tá? Sim. Só que sem tomar um partido. Ele não diz se isso é certo ou se é errado, se isso é bom, se isso é ruim. É simplesmente essa visão que ele tem do que aconteceu, né? Sim, e uma Então, visão acho bem assim, não sei se dizer se pessimista, mas eu poderia dizer uma visão meio um pouco bastante distópica, não, eu né? acho que é muito realista. Eu acho que é muito realista, porque o que foi a guerra, o que foram aquelas batalhas todas, né, até a independência e etc., foi bem isso mesmo, né? Foi uma briga de territórios ali, ponto a ponto, né? Pedaço a Uhum, pedaço. uhum, E era isso. E é isso que ele mostra. Não é pessimista, é bem realista. Ele mostra o que uhum. foi, tá? Então, é interessante, porque a gente tem uma ideia muito diferente do que foi, né? A gente fala, oh, criou o Estado de Israel, o pessoal dançando na Que rua, e não maravilha, sei o vamos quê, cantar, dançar e maravilha. Não foi, comemorar, não né? foi, não foi. Como eu entendo isso, ele tem uma visão muito bíblica da coisa. Porque quando os judeus saíram do deserto, né? Moisés levou lá e entrou na terra prometida, todo mundo acha que, olha, terra do leite e do mel, todo mundo se fartou e etc. Não, os caras foram conquistando aquilo, já tinha vários povos que habitavam aquelas regiões e eles foram conquistando aquela região à custa de batalhas, né? E você passando isso para o tempo moderno, foi exatamente o que aconteceu nessa época, de 45, 48 e etc. Uhum. Eu acho que é muito interessante fazer esse contraponto e dizer, olha, a coisa não foi fácil, nem na primeira vez e nem nessa vez. Em todas as vezes, e nunca é, E né? não Por isso é. que é interessante, porque eu acabei de falar dessa coisa do Brasil, mas é isso, né? Chega a uma certa altura que você fala assim, gente, é isso, né? A gente aprende, né, nos livros de história, parece tudo tão bonitinho, organizadinho, né? Mas é tudo sempre muito disputado, né? Palma a É isso palma aí. ali, né? A gente, quando você vai para o cinema, em geral, principalmente cinema comercial, né, e aquela coisa toda, o que você tem, na verdade, é uma romantização da Sim. coisa. Então, por exemplo, você pega a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi uma tremenda uma droga, né? Ou a própria Segunda Guerra, você tem aquelas... Os caras romantizam, óbvio. Então, Uhum. você vê aquelas coisas épicas, não sei o quê, que não foi nada disso, né? O Velho Oeste também não foi aquela coisa maravilhosa, tal, né? Claro que não. Era muito mais cru a coisa. Claro. E aqui não, aqui ele está colocando a coisa muito mais realista, de uma forma muito mais crua, né? Sim, sim, eu acho Então, também, eu mas ao acho que até mesmo por tempo isso. muito delicada, né? Muito humana no É, seu, né? É muita a gente consegue se ver nessa situação também, exato. consegue sentir o que os É o personagens que a sentem. Andrea falou, né? O que eu faria, tal, não sei o que, é isso. O que o Amos Oz faz muito nas coisas dele, nos trabalhos dele, é exatamente isso. É botar você para O pensar. Ozoz ou o Guitar? Não, o Amos Oz, tá? Ele bota muito isso também na literatura dele. Ele põe você para pensar. Sim, com certeza. Como é que eu me coloco nisso daqui? Ele faz isso Os Judeus e as Palavras. Ele faz isso em todos os livros dele. Uhum, uhum. E às vezes até incomoda. O Amos Oz é um escritor que incomoda muito, Com porque ele te certeza. Não coloca só a numa gente, posição. incomodava lá bastante, né? Ele Assim. incomoda todo mundo, porque ele te coloca numa posição de você pensar o que você está fazendo ali. Uhum, uhum, exatamente. Isso mesmo. Obrigada, Elia. Alguém mais quer falar alguma coisa?
Só queria fazer pegar o gancho do Hélio, falar uma coisa. Eu vou fazer o contrário do que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em abrir o texto, mas eu vou fechar para passar a palavra para a Andréia. Eu queria só puxar um gancho também dessa fala do Hélio, dessa coisa do ser muito bíblico. Quem assistiu ao filme e quem virá assistir, né? Não sei se percebeu ou perceberá, talvez perceberá agora pelo que eu vou falar, o quanto o filme é simbólico no sentido do mito mesmo, né? Essa coisa da barca, né? É quase como aquela barca, a coisa do barco que vai chegando, né? Me lembra, tem referências míticas e simbólicas que a gente vai podendo ir, muito sutis, mas se você vê várias vezes, você vai percebendo isso, né? Então, a primeira coisa é a barca, né? É quase como aquela barca que vai entre o reino dos mortos e o reino dos vivos, né? Tem ali um trânsito entre o reino dos mortos e o reino dos vivos, né? E como é que isso vai se dando de alguma forma, né? E a partir disso a gente começa a falar, pera um pouquinho, mas não é só isso, né? Aquela primeira cena, né? Aquela cena do casal, né? O filme começa nas costas da mulher, né? Então, essa coisa quase que fosse ser uma coisa entre homem e mulher, é quase como o primeiro homem e a primeira mulher, então tem uma coisa bastante bíblica nisso também, né? Porque, na verdade, isso é o que acontece quando você vai construir um mundo novo, né? Existe um casal primordial, né? Em todos os mitos enfim, né? E é uma coisa que não acontece, né? Então, mas ao mesmo tempo tem essa questão que vai vindo ali, né? Que terra é essa, né? Então, a gente vai descortinando uma série de referências míticas que depois passam pela guerra, muito bíblicas, muito bíblicas, eu acho. São sutis, mas quando a gente olha novamente, a gente vai descortinando essas referências no filme e a gente vai percebendo que aquele grupo que está ali, né, na verdade parece muito simbolicamente a representação de um todo, né? Na verdade, são alguns personagens, e isso é uma coisa bastante interessante também. A gente tem algumas indicações, né, a respeito deste ou daquele personagem, a gente tem os nomes, a gente tem as histórias que vão se descortinando um pouquinho, mas elas são logo interrompidas, mas nenhum personagem, a gente pode dizer que seja o personagem protagonista dessa história. É uma história sem protagonista, né? Então, é como se fosse realmente uma história de todos, né? Uma história de uma narrativa primordial de todos que estão ali, né? O que me parece bastante interessante também, essa narrativa sem protagonista e essa coisa das histórias interrompidas, né? Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, se eu tivesse que dizer para as pessoas hoje por que a gente fez a seleção desses dois filmes e o que isso tem a ver com a gente, do Genan, né? Eu diria que as duas histórias, né, tanto a do Kedma quanto a de Amor e Trevas no Amos Oz, são talvez, né, possivelmente, histórias sobre o poder ou não poder da palavra como uma forma de cuidar das feridas, né, das feridas individuais e coletivas, né? No Kedma, me parece que a palavra é sempre interrompida e que não há possibilidade, né? Que a possibilidade de a palavra ser um lenitivo, ou mesmo uma construção de uma possibilidade de cuidado, de cura, de redenção, ela vai sendo interrompida também, e a gente vai percebendo que isso acontece também do ponto de vista da linguagem, né? Que ao mesmo tempo que é uma coisa muito realista, você vê o filme O Kedma, ele é falado em várias línguas, né? Predominantemente é hebraico, mas tem momentos em que se fala Yiddish, que né? A gente percebe, e tem o árabe, então a gente tem o inglês, então essa palavra rompida, né? Que tem uma potencialidade de conexão, mas ela sempre é quebrada, né? Ela é quebrada, ela não,
esse poder, talvez que eu pudesse chamar de curativo, o redentor da palavra, ele não se realiza, né? Ele é quebrado. E aí eu vou terminar lendo um trechinho. O filme também me lembrou muito alguns textos do Benjamin, do Walter Benjamin, do filósofo Walter Benjamin, que falam um pouquinho sobre essa questão da palavra e do silêncio, né? Então, eu vou ler para vocês, deixa eu só abrir aqui a minha... primeiro, eu queria ler um trecho de um texto muito célebre do Benjamin, que é o narrador, né? Coloquei tudo aqui, muita gente conhece e tal. E logo no início desse ensaio, né, o narrador, Considerações sobre obras de Nikolai Leskov, que no Brasil foi publicado pela editora Brasiliense, está no volume 1 das obras escolhidas do Benjamin, ele vai dizer o seguinte: Benjamin, que também era judeu, né, e também um pensador da linhagem judaica, e que viveu a Segunda Guerra, né, inclusive morreu, né, ele se suicida numa fuga, em que ele acha que ele não vai conseguir ultrapassar a fronteira e se liberar, ele comete suicídio. Então, ele diz assim, no narrador, né? Começa assim: por mais familiar que seja o seu nome, o narrador não está, de fato, presente entre nós em sua atualidade viva. Ele é algo de distante, que se distancia ainda mais. Descrever um Leskov como narrador não significa trazê-lo mais perto de nós, e sim, pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples caracterizam um narrador, se destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem como um rosto humano ou um corpo de animal aparece em um rochedo para um observador localizado numa distância apropriada e num ângulo favorável. Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e desse ângulo de observação. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Uma das causas desse fenômeno é óbvia. As ações da experiência estão em baixa e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo. Basta olharmos para o jornal para percebermos que seu nível está mais baixo do que nunca e que da noite para o dia não somente a imagem do mundo exterior, mas também a do mundo ético sofreram transformações que antes não julgaríamos possíveis. Com a guerra mundial, tornou-se manifesto um processo que continua até hoje. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. É o que se difundiu 10 anos depois na enxurrada de livros sobre a guerra, que nada tinham em comum com uma experiência transmitida de boca em boca. E não havia nada de anormal nisso, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, se encontrou ao ar livre, numa paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano. Essa é a parte 1, então, do ensaio O Narrador. Esse início do filme me lembra demais isso, quer dizer, como comunicar uma experiência de tamanho horror, né? O que, além do silêncio, pode falar de ter vivido isso, né? E o outro trecho do Benjamin que eu queria ler para vocês está nas teses sobre o conceito de história, em que ele fala de um quadro do Paul Klee, que eu vou mostrar para vocês agora. Espera aí, deixa eu só colocar o quadro para vocês e eu já leio esse trechinho, é a tese 9, eu acho
que também, para mim, fala bastante desse filme. Sim? Sim. Ok. Já sim. Então, agora eu vou ler o trechinho do Benjamin, da tese 9 do Tese sobre o Conceito de História, tá? Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui. Queria... Às vezes eu me perco aqui no meu amigo. Zoom. Aqui. Todo mundo vendo ainda o quadro? Ok. Sim, tá. É a tese 9, tá? Diz assim. Está no mesmo livro no Brasil, volume 1 das Obras Escolhidas. Ele diz assim, é uma epígrafe, a minha asa está pronta para o voo altivo. Olha como lembra a canção, né, da personagem. A minha asa está pronta para o voo altivo. Se pudesse, voltaria, pois ainda que ficasse tempo vivo, pouca sorte teria. É um trecho de um poema do Gerhard Scholem, Gruß vom Angelus, Saudação do Ângelus, né? E o texto do Benjamin, bem curtinho, diz assim, há um quadro de Klee intitulado Ângelos Novos, que é esse quadro que vocês estão vendo aí. Representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhes lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas, enquanto um monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Vejam essa última frase. Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval. Bom, era isso que eu queria falar sobre o Kedma. Agora eu vou passar a palavra para a Deia. Obrigada, gente. Paciência. Nossa, muito impressionante, né? Essa As conexão. conexões, como é que a gente consegue, né? Tá tudo... Uau! E você falando de Walter Benjamin, nem estava no meu plano aqui comentar, mas a primeira cena de Amor e Trevas também me lembrou, talvez porque esteja bem fresquinho, porque está no seu catálogo do Semovente, mas o Conto e Cura do Walter Benjamin, né? Quando ele diz, eu até peguei aqui, a criança está doente, bem no início. A mãe a leva para a cama e se senta ao lado, e então começa a lhe contar histórias. Como se deve entender isso? E é bem essa cena inicial, né, dela contando. A criança, no caso do filme, não está doente, mas todo um contexto está, né? O mundo está doente, de certa forma. Então, achei bastante similar. Queria já começar com essa conexão. Bom, foi a minha primeira vez assistindo esse filme e eu estou encantada, estou num estado de encantamento, quero muito ler o livro. Vergonhosamente, tenho muito pouco contato com, espero que isso mude agora, mas tive, né, durante a minha vida, muito pouco contato com a cultura mesmo, né, judaica. Bom, o que eu separei para falar sobre esse filme é difícil escolher, tem bastante coisa para falar. Eu acho que eu entendi, né, que é um filme que trabalha bastante em duas camadas, uma camada mais, né, macro, histórica, e a camada mais familiar, mais subjetiva, até mais narrativa. Mas já que eu tinha que puxar um fio, escolher, né, dentre tantas as opções,
eu acho impossível a gente não falar da mãe, justamente por essa quase circularidade do filme que começa e fecha, né? Começa com a mãe, com esse diálogo entre os dois, que a mãe diz, vá dormir, e a criança diz, não estou cansado. Aí ela diz, está bem, vamos criar uma história. E encerra com ele escrevendo, né, a palavra mãe no caderno, e o filme fecha aí. Então eu acho que não tem como, né, tendo que escolher, não tem como mais restrito um tema estruturante, eu acho que não tem como deixar a mãe e as suas narrativas de lado. Como o próprio personagem diz, né, como o próprio filho diz ao final do filme, a história a ser contada era dela. Bom, já que a gente está aqui, né, não tem como falar dessa mãe sem falar das histórias, eu vou mostrar para vocês, só para eu não ficar lendo. Bom, então eu separei, na verdade, 3 das narrativas que eu acho, né, da minha perspectiva, que são as mais estruturantes, até porque eu não fiz uma análise tão detalhada nesse sentido, mas me parece que essas narrativas, elas funcionam bastante até como prólogos, vamos dizer, com uma certa antecipação da cena que vai se discorrer ali na vida real, né? Então, eu precisaria pensar isso mais detalhadamente, mas foi uma primeira impressão que eu tive, depois eu quero ouvir vocês. Mas eu separei 3, as 2 primeiras sendo narradas pela própria mãe, né? Então, essa é a primeira. Era uma vez uma aldeia abandonada por todos os seus habitantes. Até os ratos partiram. A aldeia ficou em silêncio e abandonada, ano após ano. A chuva caiu nas ruas, lavando qualquer vestígio humano. Quando a chuva passou, pássaros pulularam sobre a vila. Havia tantos que quase bloqueou o céu. Era noite durante todo o dia, mas então, de uma casa pequena, um pequeno menino abriu a porta. Ele foi o único deixado para trás. E aí, quando ela termina de narrar, né, porque sempre vai tendo também uma imagética, né, do próprio filme, uma cena que segue essa narrativa no ato ali mesmo da narração, esse pequeno menino tem a cara do filho dela mesmo, né, esse personagem ali concretizado. Por isso, essa minha relação ainda que incipiente, mas que, de certa forma, essas narrativas, elas antecipam um pouco esse enredo que o filme vai estruturando. Bom, essa é a história que eles criam juntos, né? Quando ela diz, vamos criar uma história, essa é a que vem. A segunda é um pouco mais longa e diz assim, uma vez havia 2 monges que impuseram uma série de restrições sobre si mesmos. Entre outras coisas, eles resolveram atravessar... Oi? Não está passando, né? O slide não passou, não sei por quê. Ué, deixa eu ver. Agora sim? Então eu tenho que tirar da apresentação. Uma vez havia 2 monges que impuseram uma série de restrições sobre si mesmos. Entre outras coisas, eles resolveram atravessar toda a Índia a pé. Eles também fizeram um voto de completa solidão. Mesmo em seu sono, eles não falariam uma única palavra durante todos os seus anos de viagem. Mas, uma vez, enquanto eles estavam caminhando ao longo da margem de um rio, ouviram uma mulher se afogando e clamando por ajuda. Sem dizer uma palavra, o monge mais jovem pulou na água. Ele levou a mulher em suas costas e colocou-a no chão. Os 2 monges continuaram a sua viagem em silêncio. 6 meses depois, o monge mais jovem perguntou de repente: diga-me, você acha que pequei quando eu carreguei aquela mulher nas minhas costas? Seu amigo respondeu com uma pergunta: o quê? Você ainda está carregando em suas costas? E aí também, né, a cena que eles performam ali no momento que essa história está sendo... Na verdade, desculpe, acho que depois, né, essa cena retoma a cena do rio e desse afogamento dessa mulher, e é ela se afogando, e quem a salva é o filho, né, carregando-a nas costas. Vou já ler as 3 de uma vez e aí a gente conversa. Essa é a última, não é uma história narrada pela mãe, é narrada pelo filho,
mas já o final do filme, mas é sobre ela, né? E de certa forma compila até esse ato narrativo que ela tem, né? Incessantemente durante toda a trajetória. 20 anos depois de completar seus estudos em Kovno, aquela menina romântica foi confrontada com a vida diária, as ondas de calor, a pobreza, a violência, fraldas, enxaquecas, filas para a ração, o casamento. A promessa de sua infância foi pisoteada e ridicularizada pela monotonia da vida em si. Talvez, quando a vida falhou em cumprir as promessas de sua juventude, minha mãe tenha começado a imaginar a morte como um amante protetor e calmante. Minha versão de sua história teria terminado de forma diferente, mas a história a ser contada era dela. Essa última realmente me emociona, assim, é muito bonito isso, né? Se a gente pudesse fazer essas modificações na narrativa, mas a gente encara a vida e as narrativas a partir delas tais como são, né? Acho que essa é a grande beleza disso também, a dor e a beleza. Bom, as minhas anotações, né? Eu vejo que tem uma parte no filme, inclusive, eu não selecionei aqui, mas que diz que não ter filhos, e aí o Hélio pode me corrigir caso eu tenha compreendido de forma errada, mas que diz que na cultura judaica não ter filhos seria como uma escuridão, né? Uma falta de luz, um estado de ser sem memória, porque é uma forma de esquecimento. E eu fiquei pensando muito, né, a partir de todo o filme, na verdade, ser traçada aí narrativas, como essa história é a própria concretização, é a forma, acho que mais radical de não esquecimento, né? Que é justamente escrevê-la e transformar numa narrativa, porque o corpo se vai, mas a narrativa permanece, a história fica. E teve uma cena bastante emblemática para mim também, que foi a mãe. É um filme também de muitos silêncios, né? Muitos silêncios. Mas tem uma cena que a mãe finalmente chora, né? Eu acho que é esperado que ela chore. Eu fiquei esperando o tempo todo que ela chorasse ou que ela exprimisse algum sentimento mais forte. Mas, não mais forte, acho que forte não é, mais audível, que alguém gritasse, chorasse, fizesse alguma coisa. E aí tem uma cena que ela finalmente chora, né? Um choro doído. Não lembro exatamente como aconteceu, não sei se ela teve uma notícia de uma amiga que morreu, enfim. E aí foi a primeira vez que ela externaliza esse choro longo, e aí a câmera foi passando, eles estavam abrigando nessa casa deles vários vizinhos, né, em vários cômodos, e ela chorando muito alto, e conforme a câmera vai passando por esses cômodos, mostrando as outras pessoas dormindo, porque já era noite, também é um filme bastante escuro, né? Conforme a câmera vai passando, claro que o choro vai se distanciando também, né? E some, eventualmente ele some. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, olha o que ele criou, essa atmosfera, uma atmosfera triste, né? Triste, claro, ela está em sofrimento, está sofrendo, mas conforme você se distancia também dessa dor. Ela deixa, né? A gente deixa de ouvir isso, e aí esse choro deixa de existir. Mas eu vejo esse filme como essa resistência da memória, seja a memória histórica como a memória familiar, essa memória da mãe, como um grande tema, né? Sendo o próprio filme ali a concretização dessa memória. E manter esse choro ou não choro da mãe vivo, né? Manter essa mãe viva de alguma forma. E por fim, né, só para tentar amarrar tudo para aí conseguir ouvir vocês, teve essa cena final da chuva que acontece justamente quando ele está narrando essa última história que eu li. E aí me lembrou também o filme uma simples formalidade,
porque eu lembro que eu fiquei com essa cena da a chuva, né, a água, aquela água incessante na cabeça, e depois vocês trouxeram como análise que é esse... Ai, gente, desculpe, eu anotei aqui, mas não O achei. que você quer sabe, lembrar? A análise que vocês fizeram da chuva e da quantidade de água, que era o rio do esquecimento, talvez. Sim, pode ser. Eu acho que foi isso, que daí, enfim, esse jogo, né, entre memória e esquecimento, e aí essa cena na chuva final, e tem essa coisa do reflexo, né, porque a mãe senta do lado de fora do lado de dentro tem algumas pessoas ali fumando, conversando, ela senta na chuva do lado de fora, e aí ao se olhar no reflexo desse vidro, tem o filho mais velho, né, o Amos mais velho, e eles se sobrepondo nesse reflexo, ela nessa angústia, né, nessa tristeza profunda que ela se encontrava, ele já velho. Então, de certa forma, nessa cena final, para mim, amarra tudo, que é esse presente, é o passado, é o olhar para o futuro, é a memória, é o esquecimento, é o permanecer. E, enfim, só para encerrar com uma frase do próprio filme, que é: recordar é como tentar restaurar um edifício antigo com as pedras de sua ruína, e as pedras têm memória. E agora eu queria abrir para vocês falarem, fiz aqui uma breve exposição, só trazendo alguns pontos que eu achei essenciais, assim, acho que eles são estruturantes mesmo nessa narrativa criada, fílmica, mas quem quiser colaborar com essas e outras perspectivas, fiquem à vontade. Eu já quero falar. Eu gostei da mão. Eu só quero complementar algumas coisas, assim, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece um pouco da história do Amos Oz, né? E que é contada nessa autobiografia, que é o De Amor e Trevas. Só para dizer, né, que ele nasceu em Jerusalém em 35, né? Então ele já é nascido em Israel, mas os pais são refugiados, né? Como eu falei, vieram da Europa, né? Então essas histórias também viajaram, né? Então quando ele fala da mãe, né, dos sonhos românticos, então assim é essa menina que estudou, né? Lá, etc. No leste europeu, tudo mais. Mas o que eu queria dizer, assim, que esse episódio, né, do suicídio da mãe, né, que aconteceu, eu não, salvo engano meu, foi onde tinha 12 ou 13 anos, foi bem no momento do Bar Mitzvah, né, dessa virada, né, dessa passagem, né, do menino, né, judeu, da infância para a idade adulta. E ele sempre conta isso, né? Que ele tinha uma ligação profunda com a mãe, né? O pai era uma relação um pouco mais formal, mas passava também por essa relação com a palavra, né? Porque o pai falava um monte de línguas, tinha uma biblioteca em casa, então também tinha essa questão da palavra. Mas a mãe tinha essa questão da narrativa mesmo. Achei que foi interessante você falar do Benjamin. Engraçado como ele está hoje aqui presente, né? Porque é exatamente isso, né? Ela contava essas histórias e tal. E ele fala no livro, né? O Amos Oz fala nessa autobiografia de que a morte da mãe, né? Para ele, né? Porque foi uma morte escolhida, né? Não foi uma morte que ela sofreu, ela escolheu, né? Para ele, a primeira sensação foi de que de que ela o tinha traído, porque ela tinha escolhido abandoná-lo, né? Então foi uma coisa muito, ele diz mesmo, foi uma coisa tão traumática, ele não diz diz de um jeito muito mais bonito, lógico, né? Mas que ele, nesse momento, então, ele abandona, né, a casa dele em Jerusalém, ele vai morar no kibbutz, ele se torna um membro do kibbutz, Huda, onde ele ficou a vida inteira até envelhecer. E ele muda de nome, né? Que o nome original dele era
Amos Klausner, né? O nome de família dele é Klausner, não é Oz. A palavra Oz em hebraico significa coragem. Então, quando ele vai ao kibbutz, que ele abandona a família, que ele abandona todo esse passado, né? Ele abandona entre aspas, né? Porque o passado vai com ele, né? Ele vira escritor, né? Enfim, as histórias, as palavras, as duas coisas, né? A mãe e o pai, né? Ele muda de nome também. E é interessante que os filhos dele têm o sobrenome Oz. Não é o sobrenome Klausner, né? Então, eu só queria contar isso, né, um pouquinho, e eu queria dizer para vocês que, rapidinho, não quero monopolizar, mas que é bonito isso que a Andrea trouxe também, a questão da mãe, né? Porque quando o Zé Ricardo estava, Eliane estava, tinha algumas pessoas no dia em que eu fiz a minha apresentação do meu projeto aqui em Princeton, né, junto com a exposição, e a pergunta que a Andrea me fez foi sobre o que seria o corpo material, o corpo físico, né, e se a gente poderia considerar a obra, né, as obras, né, as obras feitas de palavra ou de imagens, as obras, também uma corporalidade, um corpo, né? E aí eu não sei se eu respondi a pergunta da Andrea na hora, mas eu só queria, também não sei se eu conseguiria responder em poucas palavras, eu só queria contar da minha experiência. Agora eu tô assim, viu, gente? O Hélio fala que ele, depois que ele ficou doente, ele se dividiu, ele ficou um ser clivado entre médico e paciente, né? Então, às vezes fala o médico, às vezes fala o paciente, os dois conversam e às vezes brigam, né, dentro dele. Eu estou um pouco assim também, mas não é, logicamente, não é médico-paciente, mas é entre acadêmica, teórica e artista. Hoje foi engraçadíssimo, porque eu fui lá fazer a tal visita guiada à minha exposição em inglês, né? Para o público interessado, não foi um evento acadêmico, era um evento sobre exposição, né, dos quadros. Então, eu tive a mesma sensação, falei, gente do céu, eles vão fazer perguntas e eu não sei quem vai responder, né, se é a acadêmica ou se é a artista, se elas vão concordar ou se vão brigar, porque às vezes também acontece. Aí tinha umas perguntas engraçadas do tipo, por que você fez isso, né? Aí o meu vizinho Alan, que estava lá, dizia assim, engraçado, mas essa não é uma pergunta que se faz para um artista, essa é uma pergunta acadêmica, porque o artista nunca sabe por que fez desse jeito, só por ele faz, né? Depois que vai elaborar um pouco. Mas quando eu estou falando isso, é que eu estava dizendo lá uma coisa que surgiu nessa minha fala no dia 6 de novembro, e que eu também não sei se eu respondi direito, mas a Arbel, que estava aqui agora há pouco, também tinha me perguntado, ela falou que, e eu mencionei isso hoje, né, e falo exatamente da mãe, né, porque tanto o Genan, olha só, acadêmica e artista, né, tanto o Genan quanto a minha veia artística, que já existia, na verdade, pouca gente sabe, nem eu lembrava mais, né, que eu tenho essa formação em desenhista de arquitetura, então, na verdade, estava tudo lá dentro, né, veio à tona com a pandemia e com essa minha vontade de ilustrar o livro da minha mãe, né, que está aqui atrás de mim, né, uma das ilustrações. Então, tanto o Genan quanto esse projeto que eu estou fazendo hoje, essa coisa da arte, nasceram da minha mãe, né, não é interessante isso, de certa forma? E assim, o meu livro eu estava com ele, né? O Pode Subalterno Pensar, o Zé Ricardo fez o prefácio, tudo. Daí depois eu queria que você lesse o trechinho do Amos Oz que o Zé Ricardo escreveu lá no meu prefácio, que está lá, que é bonito, que tem a ver com isso que eu estou falando. Tá no livro, mas até o prefácio do Zé Ricardo. E é assim, depois que eu escrevi, eu não tinha muito essa noção, mas depois que eu escrevi, e esse livro, Pode Subalterno Pensar, e o que eu estou fazendo também em arte e histórias, tem a minha mãe, né? Ele tem a história da minha mãe doente e tem as frases da minha mãe doente. Então, apesar do que está dentro ser acadêmico, a estrutura dele é a minha mãe, né? E aí me veio essa história que eu falei uma vez, que a Arbel lembrou no dia, falou assim que, de certa maneira, escrever o livro tinha sido uma forma intuitiva, inconsciente, de manter, de vencer a morte da minha mãe, né? De mantê-la viva, porque de certa maneira é aquela história, né? O livro vai ficar, o corpo vai, né? E que eu disse isso uma vez no podcast, de que era talvez uma
uma tentativa de eternidade, né? De manter, de vencer a morte, de alcançar o fora do tempo, que a eternidade seria a eternidade. Então, eu acho que nesse processo do Amos Oz também tem isso, sabe? Nesse livro, nessa autobiografia. De certa forma, é toda a carreira dele, né? Eu acho que é também uma tentativa de eternizar a figura da mãe que morreu, né? Que desapareceu, que, de certa forma, volta, né? Que, de certa forma, está em carne, está encarnada na palavra. E aí eu queria que você lesse daí o trechinho que o Zé Ricardo reproduziu lá no prefácio, do que é do livro, né? Do Amor e Trevas, que é bonito, que fala da relação do Oz com a palavra, né? Então, é bonito. Por favor. Vamos lá. A pronúncia é Keren Avraham? Keren Avraham. Keren Avraham. Délio que me corrige. Keren Avraham. Durante todos os anos de minha primeira infância, vivi no bairro de Keren Avraham, em Jerusalém. Todavia, não era lá que eu estava, mas no limite da floresta, perto das choupanas, das chaminés, das ravinas e da neve das histórias de minha mãe e dos livros ilustrados que empilhavam na mesa de cabeceira. Eu estava no Oriente e meu coração em pleno Ocidente, ou nas estepes do Norte, como eu lia naqueles livros. Sem parar, vagava aturdido pelas densas florestas virtuais, florestas de palavras, choupanas de palavras, ravinas de palavras. A realidade das palavras empurrou para o lado os quintais batidos pelo charav, as construções provisórias feitas de lata coladas à pedra das casas, as sacadas atulhadas de tinas, baldes e varais. Tudo que havia ao redor não tinha a menor importância. Tudo que importava era feito de palavras. É demais, né, gente? Fala aí. Muito, muito obrigada, Déia. É lindo demais isso aí. Então, eu acho que é isso. Existe e assim, eu não concordo não com essa história de que a realidade que a gente não, né? Eu acho que as palavras encarnadas, as narrativas, eu acho que a mãe do Amos Oz está viva. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu vencer a morte. Ele conseguiu, eu acho. Eu acho também, eu acho que a narrativa vence, porque vence o tempo, né? Assim, então é uma forma de eternidade. Isso é muito bonito, porque você conseguir eternizar um amor, né, tão profundo e, nossa, é muito lindo. Vamos lá, gente, agora é vocês, né? Pode falar, Elisa. Agora você comanda, Déia. Eu agora vou para o bastidor aqui. Então, né, vocês estão falando dessa relação com a mãe dele, né? E eu notei assim que ela narra quando ela está saudável, à medida que ela vai adoecendo, ela vai perdendo a capacidade de narrar, né? Aí a gente entra nisso que a Fabi falou, de certa forma, ele eterniza essa mãe quando ele narra, né? Porque a vitalidade dela estava toda atrelada àqueles momentos em que ela contava histórias para ele, né? Então, achei muito bonito e eu gosto também daquele começo que ela fala para ele, que ele pergunta para ela se ele pode mentir, se é errado mentir, e ela fala que é mais importante ser gentil, né? E como isso, de certa forma, está relacionado à capacidade de fantasiar, né? Assim, que é contar uma mentira, fantasia, né? De certa forma. Então, achei muito bonito. Queria compartilhar essas percepções. Nossa, esse diálogo que ele... Aliás, todos, né? Eu ficava... Para mim é um filme impossível, mesmo se não tivesse o Book Club, é um filme impossível de sair sem notas, porque são diálogos impressionantes mesmo, que carregam numa simplicidade, tem tanta coisa ali, né?
esse diálogo que eles tiveram sobre a mentira, se você tiver que escolher entre contar uma mentira ou insultar alguém, opte por ser generoso. E aí o filho pergunta, eu estou autorizado a mentir? E ela diz, às vezes sim, é melhor ser sensível do que ser honesto. E aí tem talvez a honestidade dos fatos, né? E a sensibilidade da narrativa, que são talvez, ou às vezes, são duas coisas diferentes. Né? Uma das coisas um dos trechos do livro que eu mais gosto, eu li, inclusive, olha só como tem tudo a ver isso, né? E um dos trechos do livro que eu mais gosto, ele conta quando ele começa, né, a conviver mais com a biblioteca do pai, e que ele tem uma caixinha com soldados de chumbo, né? E aí ele conta, né, que ele era uma criança e que ele começa a reproduzir lá com os soldadinhos algumas batalhas, né? E entre elas, obrigada, agora vi que a André mandou o prefácio aqui, obrigada, Dé. E aí, ele diz assim, então eu comecei, eu fazia as batalhas dos macabeus com o imperador Adriano, romano, né, e tal. E nas minhas batalhas, os hebreus sempre venciam, né? Sempre venciam, né? E aí ele diz uma coisa que eu acho impressionante, ele fala assim, que ele escreve, né, para poder dar o desfecho para as histórias, dar outro desfecho, que escrever é a capacidade de escrever, né, narrar, né, é a capacidade de conferir às histórias outros desfechos. Então, eu acho que nesse sentido, talvez a gente pudesse falar, né, nesse poder ou não da palavra, como eu disse antes, né, de cuidar, curar, ou, sei lá, suturar, né, algumas feridas individuais ou coletivas, né, a gente tem uma capacidade, por exemplo, essa questão, a grande ferida ali do livro é a morte da mãe, né, do filme também, e como o ter construído essa história consegue transformar essa história numa outra coisa, né, que ele demorou muito para fazer, né, então, esse poder, né, da palavra, de criar novas realidades, criar outros desfechos. Eu tenho essa afirmação muito, eu acho que é muito clara para mim, embora eu não saiba explicar teoricamente muito porquê, mas uma história muda o mundo, eu acho, né? Nosso mundo não é o mesmo, não seria o mesmo sem o Brás Cubas, sem a Madame Bovary, né? Sem o Frankenstein, né? A gente como diz o Heidegger, né? São aberturas para verdades que só são ditas daquela forma, né? Então, são aberturas mesmo. Então, enfim, desculpa, estou falando demais, se quem quiser falar. Imagina, a Edmara tem a mão levantada. Estava aqui pensando numa cena que ficou muito marcada para mim, que é aquele momento que o menino vai para uma festa, né, elegante, né, num espaço intelectual, e os pais estão muito ansiosos porque eles também querem causar uma boa impressão, né? E é um momento em que a Fabiana acho que falou uma coisa que me marcou muito no filme, que é essa ideia desse menino ser uma continuação do pai e até realizar aquilo que o pai não pôde, ou de certa forma, né, superá-lo. E aí aquele era o momento em que ele iria reviver a história do apaixonamento dos pais ali com a menina do balanço, né? Então ele consegue conquistá-la pela sua inteligência, pelo seu eruditismo, e também vai conquistá-la porque ele tem o vigor da sua força, consegue subir a árvore, né? Então, tanto pelo físico quanto pelo intelectual. E aí, naquele momento bastante iluminado do filme, de repente acontece uma grande tragédia, né? E a gente fica sem saber o que acontece com o menininho que se machuca. A gente também fica ansioso pela perspectiva do menino que não sabe o que aconteceu com aquele que se machucou e fica preocupado com o que acontece com essa menina, que é quem está de fato ali levando a bronca por ele. E isso me fez pensar um pouco no todo do filme, que é a questão de como produzir
literatura, ou arte, como a Fabiana está trabalhando agora com as artes visuais, ou a nossa produção acadêmica, né? Como produzir alguma coisa em termos de produção intelectual no mundo desmoronando à volta, né? E que fala muito da nossa experiência recente com a pandemia, né? Com o desgoverno que está aí. Agora mesmo eu vou dar aula amanhã e já descobri que tenho que usar máscara de novo. Então isso causa, né, um impacto. E essa cena me chocou um pouco por conta disso, porque o filme fala muito, né? Acho que desde o início a gente está ouvindo aquelas histórias lindas do passado deles, aqueles pais assim com aquela biblioteca maravilhosa, discutindo língua, o pai discutindo a origem das palavras e aquele mundo todo deteriorado à volta deles. Então, queria muito compartilhar com vocês essa impressão que me ficou. E ele o filho, né, óbvio, traz muito dos dois lados, né? Mas eu achei muito, só complementando o que você disse, Dimara, tem aquela cena que o pai, inclusive, diz, né? Você provavelmente sofreu bullying porque eu sofri, você parece comigo, então esteja preparado. E ele, de fato, sofre bullying na escola. Só que tem uma vez, uma das ocasiões que os meninos empurram ele. Tchau, Marisa, boa noite. E aí ele usa a história do Tarzan para sair daquela, né? Ele começa a falar, vocês sabem, agora eu não vou lembrar dos detalhes, né? Mas vocês sabem o que o Tarzan faz? E aí os meninos deixam de empurrar eles porque ficam ali fascinados, né? Ficam curiosos com aquela narrativa. E aí eles perguntam, o quê? Ele faz uma pergunta sobre o Tarzan e aí eles falam, não, o quê? Aí ele diz, eu conto para vocês amanhã. Então ele usa, né, a narrativa. Essa é a própria Sherazade, né? Olha, me mata hoje não, que amanhã eu conto o final, né? E isso é a mãe completamente, né? Assim, claro que o pai também tem essa relação com as palavras, mas pelo menos no filme, todo o movimento narrativo vem da mãe. Tanto que mesmo os livros do pai não vendem, né? Assim, quem compra os livros, enfim, tem aquela cena de um amigo, né, que acaba comprando as obras, mas essa habilidade mesmo narrativa do contar histórias. E aí, só para eu também finalizar esse duo, que eu acho que todos os filhos passam, né? Que quem a gente parece mais, se é mãe, se é pai. E há esse conflito no filme também, mas tem esse diálogo também ao final entre mãe e filho, que ela diz assim, né? O que você tem que me faz... Na verdade, desculpe, não é um diálogo, ele fica calado, né? O tempo, a cena toda, mas é ela que fala com ele. O que você tem que me faz te amar tanto? Mais do que tudo, eu amo a sua inocência. Eu nunca encontrei nada parecido. Mesmo depois de viver toda a sua vida e ter todos os tipos de experiências, sua inocência nunca irá abandoná-lo. Acho que você vai crescer e se tornar um homem que será aberto e entusiasta como seu pai. Mas você também vai ser um homem que é calmo e fechado e cheio como um poço em uma aldeia deserta. Você pode ser ambos. E é curioso porque quando ela dá essas características, né, atribui calmo, fechado, cheio como um poço, ela não diz como eu ou como a mim, mas ela deixa isso em aberto, mas como há a contraposição do pai, tem a gente infere que esse oposto é o que diz respeito a ela, né? Mas ela dá permissão para ele ser ambos. Nossa, é muito bonito, gente. Estou encantada com esse filme. Sabe o que eu queria? Eu queria, Zé Ricardo quer falar um pouquinho? O Zé Ricardo trabalhou um semestre quase com esse livro, né? Queria ouvir um pouquinho você, Zé, se puder. Não sei se eu teria muito acrescentado, porque vocês já disseram aqui. Eu não revi, né, quer dizer, não retomei o livro e nem pude ver o filme, eu fiquei curiosíssimo para assistir. Eu se eu consigo assistir hoje ainda mais tarde, se a agenda permitir. Uma loucura. Mas acho que a leitura desse livro lá no grupo foi muito impactante, assim, né? Mas acho que especialmente por essa coisa de uma... Até quando eu comecei o ciclo de leitura desse livro, no primeiro encontro, eu passei um vídeo que foi uma entrevista que ele deu na Livraria Cultura,
no lançamento de um livro, que não era esse, era um outro livro, né? Mas que ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é a importância da curiosidade em relação ao outro, né? E eu acho que toda a narrativa dele é muito generosa nesse sentido, né? Quer dizer, que é uma abertura à alteridade muito forte, né? E eu lembro muito particularmente de uma das passagens do livro, que é o encontro né, dele com um menino árabe, né? E como eles convivem de um jeito super, né, até serem interrompidos né, pelo conflito, né, que existia ali, né? Mas essa ideia do convívio com a diferença, né, a curiosidade em relação à diferença, que é muito generosa, né? E essa perspectiva também, né, das palavras, né? Que aparece belamente naquele trecho lá que eu selecionei para botar no prefácio da Fabiana, que tinha tudo a ver com o trabalho dela, né? E, que é muito forte, né? Quer dizer, o modo como as palavras mediam a nossa existência, né? Constroem a nossa existência, né? Acho muito bonito isso também. Muito bom. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar? A gente está chegando no nosso horáriozinho aqui, mas se alguém tiver mais alguma coisa, comentar? Não? Não. Eu acho que a gente pode encerrar. Eu acho que queria agradecer aí a presença de vocês e acho que deu para entender um pouco porque eu gosto tanto dos meus dois amores, né? Acho que isso instiga aí um pouco a curiosidade de vocês a respeito desses dois artistas e a Arbel falou que eu não preciso, né, ler hebraico para poder entender o Amos Oz, porque as traduções são boas, mas eu quero, viu? Eu juro que quero. Um dia conseguirei ainda. Eu e o Hélio estamos firmes ali no Duolingo. Eu não estou muito firme, não. O Hélio é mais firme que eu. Para aprender hebraico, mas eu fiz, né, um ano mais formal de hebraico, mas faz muito tempo na Casa de Cultura de Israel e aprendi a escrever hebraico bonitinho, alfabeto, ler direitinho. Já cheguei até aí uma vez na sinagoga assistir a festa de Esther de Purim e acompanhar tudo no livro de Esther ali, ó, lendo bonitinho no hebraico, não entendo. Aí lembra um pouco a Fabiana criança, então eu vou encerrar contando essa história para vocês de quando eu era criança. Não sei se, acho que nunca contei isso para vocês. Eu tenho conversado muito com a Fabiana criança, ela tem me visitado bastante, né? Mas essa coisa do hebraico, para mim, assim, pensei nisso também, me lembrei dessa cena hoje, que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu aprendi a ler muito cedo, eu tinha 5 anos. Só que era uma coisa muito engraçada, né? Eu tinha também, era uma coisa um pouco parecida com essa... Agora está me vindo isso na cabeça, eu não tinha pensado nisso, mas me veio isso agora, que engraçado. Meu pai sempre foi muito acadêmico, né? É um acadêmico, professor da USP a vida inteira, e da área de psicologia, né? Mas muito técnico, muito acadêmico. Então, os livros dele, que havia lá em casa, eram livros técnicos, né? Livros de psicologia, livros. Ele trabalhava muito com medidas, então ele dizia que para um psicólogo ele era um grande estatístico, não era um clínico, né? E minha mãe sempre foi a versão da mãe do Amos Oz, né? A narradora de histórias, a admiradora da arte, da filosofia, nesse lado todo assim. Mas eu tinha uma paixão violenta pelo meu pai, né? Sempre tinha uma ligação muito forte com a minha, muita afinidade com a minha mãe, mas uma paixão assim pelo meu pai. E quando eu aprendi a ler batucando, eu era menininha de tudo, 5 anos, né? Ele estava lá escrevendo a tese de doutoramento dele. E eu aprendi sentado no colo dele, assim, tipo o Henry no colo do Hélio, assim, que fica ouvindo as nossas reuniões. Mas meu pai tinha uma máquina de escrever, em que ele ficava escrevendo, né? E ficava ali do lado, e às vezes eu subia no colo dele e ficava me ensinando as letras, né? Então, eu aprendi o ato de ler, né? De decodificar as letras muito com ele, muito mais com ele do que com minha mãe.
E era muito engraçado, porque até eu tenho esse livro, eu resgatei esse livro quando os dois faleceram e que a biblioteca deles foi parcialmente para mim, né? Esse livro estava lá. Eu me lembro dessa cena, eu tinha uns 5 anos, e ele tinha um livro grosso, assim, com capa meio branca, meio roxa, Psicologia Industrial. Hoje em dia a gente nem fala isso, né? Não se usa mais essa expressão, mas seria alguma coisa como recursos humanos, né? Uma coisa assim. E era um livro grosso. E eu me lembro de me esconder atrás da poltrona da sala, com esse livro na mão. Pois é, Henrique. Então, eu com esse livro na mão, lendo. Então, eu conseguia, e é mais ou menos essa sensação que eu tenho com o hebraico. Eu conseguia decodificar todas as letras, eu conseguia ler a palavra que estava escrita ali, né? D com O, da dor, eu conseguia fazer o som, mas eu não sabia o que significava aquilo. Não é interessante, né? Que isso para mim era mágico, poder, pelo menos, ouvir o som daquilo, né? Então me veio essa lembrança aí dos meus 5 anos. Então tá bom, gente. Olha, agradeço demais aqui. Vou parar de gravar. Não, Déia, agora é você que tem que parar de gravar, porque você quer Ah, é. E, pessoal, só lembrando vocês, antes de encerrar, que o próximo Book Club é no dia 7 de dezembro, é uma quarta-feira, no horário de sempre, das 18 às 20, e será sobre o filme Paris, Texas, do Wim Wenders. A gente começou e encerraremos com Wim Wenders. Então, são todos muito bem-vindos. Depois a gente vai mandar os e-mails, mas já fica aqui avisado. Esse filme é um filme belíssimo que também fala de uma relação de pai e filho, né? Lindo, maravilhoso. Então, não percam, porque é outro filmão, um filmaço. E a gente... Obrigada, Claro. pessoal. Muito obrigada Boa pela noite. presença, pela contribuição. Boa noite.